Pronto. Agradecendo por toda a nossa caminhada até esse momento. Continuamos sendo inspirados e que nos mantenhamos um desejo sincero de aprendizado, de forma a podermos compreender os ensinamentos desenvolvedouros trazidos pela coletividade de espíritos mais avançados e que nós consigamos, dessa forma, deixar uma semente em nós e em todos aqueles que nos cercam, a fim de fazer, finalmente, o Espiritismo ser compreendido em toda a sua essência. Obrigado aos Espíritos que nos acompanham e que eles nos auxiliem e tenham paciência conosco. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja. Ok, a gente hoje iria continuar o debate, né? Em cima da pesquisa. E aí a gente ia acabar a bicorporeidade e ia fazer transfiguração. Tem alguém aí da transfiguração aí? A Rosângela e o seu Mário. Então, ótimo. Então, Não, transfiguração, acho que a Ju me Eu estava falou. sozinha. Eu e a Lucilene acho que está tentando entrar. Pois é, eu não entendi porque ela não conseguiu. Eu já passei o link Vou para mandar ela. mensagem para ela. Eu já passei o link para ela 2 vezes aqui e ela não está entrando. Não. ela pediu já 2 vezes para você o link? Ela está aqui ela tá na turma aqui de sábado do grupo de estudo. Eu vou fazer vou mostrar para o pessoal onde é que está. Se bem que o pessoal usa do celular, né? Tem que transmitir do celular. O pessoal não acha o link. Eu vou começar a publicar de novo. É sempre o mesmo link. É só aguardar. Ele está fixado no iniciozinho da página do Telegram, não é? Eu não sei, eu não lembro como é que é no celular. No PC aparece lá em cima, fixado, mensagem fixada. E no celular também. No celular também aparece fixado. É só apertar o botão ali que ela aparece. É a última mensagem fixada. Aí eu publiquei para ela aqui, para não ter que ficar publicando, né? E o tal do Marcos Vital também não entrou, né? O Marcos disse que não conseguiu entrar e então não ia estar... Não, agora tem gente aqui, ó. Sérgio Marinho e a Laís Souza. É porque vai para a sala de espera, né? O Satiro não libera, eles não entram. Boa tarde. Eu só não libero, às vezes... Segurando aí, o pessoal acaba desistindo. A Lucilene. Boa tarde. E aí, Sérgio? Bom, Sérgio. A Lucilene. Ó, já tem bastante gente aí. Até a Franciele apareceu aqui. O seu Rony apareceu aqui. Então, teremos hoje... Satira, eu não sei se tá clicado aí para você. Tem eu acho que é no bate-papo, tem um lugar que você clica e você aciona o som de pedido de entrada e de saída. Aí fica mais fácil, que ativa um sonzinho. Se fica sem ativar. Não tá. Eu devo ter desativado. É legal, porque... nesse caso é melhor. É, porque chama atenção, porque ele faz um barulhinho aí. Enable waiting room. Deixa eu ver aqui um negócio. Opa, consegui desabilitar a sala. Então, todo mundo vai entrar agora. Ele não gozava que ele não deixava fazer isso. Pronto, agora está resolvido. Todo mundo que quiser entrar, pode entrar. Não precisa mais de mim. Boa tarde. Boa tarde, já fizemos... Consegui entrar. Boa tarde.
Então vamos embora. Então, na aula passada, a gente falou sobre a gênese e bicorporeidade. Alguém quer trazer de volta ainda algum assunto aí, alguma dúvida que ficou sobre isso, algum acréscimo? Ou quer fazer um resumo aí para a gente? Ou senão vamos para a transfiguração. Não. Então, vamos para a transfiguração. Cadê o pessoal de transfiguração? Vocês estão transfigurados aí, se escondendo, ou vocês vão fazer alguma coisa? Não, a Lucilene e eu. Ah, vocês não estão transfigurados, estão aí vocês. Então, o que vocês acharam de interessante em Kardec? Kardec, achamos na Revista Espírita duas citações, uma que já foi lida, que foi aquela que nós lemos na Gênese, da menina que se transfigurava com os parentes dela lá, e tem o comentário do São Luís. Esse mesmo fato tem no Livro dos Médiuns, e na Revista Espírita tem uma outra citação também se referindo a esse fato. Tem o mês e o ano do artigo na Revista Espírita? Tem. A primeira citação é de março de 59, que foi a que a Juliana leu, né, o artigo inteiro. Aí temos também na Revista Espírita de maio de 61, que é pedido um esclarecimento sobre transfiguração, o fato descrito no Livro dos Médiuns. E no Livro dos Médiuns é o item 123, item 123, que fala sobre transfiguração. São só essas citações que nós encontramos em Kardec. E o que a gente sabe, então, sobre isso? Então. E na Revista Espírita está bem explicado, né? Em março de 1839. 59. 69, 69. Não, 59. Desculpa, eu fiquei confusa. 59. 59. Março de 59. 59. Tá. Deixa eu só fazer um adendo aqui. Todo mundo sabe, eu tenho alguém novo que não sabe o que está, quer dizer, para Elinete eu já expliquei. Nós estamos aqui a gente optou por fazer uma pesquisa, as últimas 2 aulas, e estamos falando sobre a questão de agênere, bicorporeidade e transfiguração. Aí algumas pessoas se reuniram e pesquisaram cada um dos temas, e a gente está trazendo esse debate. A gente parou no capítulo dos fluidos, item 36, só para você. Mas daí para frente é que vai começar a usar isso daí, principalmente nos milagres, né? Só para saber. Desculpa aí, vamos lá. Vou ler o esclarecimento de São Luís. Ah, ótimo. Sobre transfiguração. A transfiguração, como entendeis, nada mais é que uma modificação da aparência, uma mudança ou uma alteração das feições que pode ser produzida pela ação do próprio espírito sobre o seu envoltório ou por uma influência exterior. O corpo não muda jamais. Acho que isso a gente tem que deixar bem claro, né? Eu deixei até grifado aqui. O corpo não muda jamais. Todavia, em consequência de uma contração nervosa, adquire aparências diversas. Como a gente poderia explicar isso? Eu acho que uma forma de explicar isso com referência ao corpo, que não muda jamais, é falando sobre um bom imitador. Quando ele imita uma pessoa, ele não só imita a voz, mas ele também pega os tiques da pessoa. Ele consegue, com a aparência, transformar, não transformar, mas pegar os tiques da pessoa que ele está imitando, e quando a gente olha, a gente pensa que é a pessoa. Chega a produzir a ilusão de que a gente está vendo a pessoa imitada. Isso é só uma técnica de se expressar, né? De mudar o jeito que olha, o jeito que coloca a boca, e provoca
a ilusão de que a pessoa se parece com a pessoa. O nosso cérebro é danado para provocar essas coisas, né? Fazer a gente ver o que a gente quer, né? Isso já... Então, eu acho que o problema da transfiguração, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente está desejando muito, porque, às vezes, nem está acontecendo esse fenômeno de você se transformar, mas a nossa vontade de querer ver um parente ou alguém é tanta que a gente acaba projetando isso, imaginando isso e vendo isso, né? Eu acho que por isso que é tão difícil a gente ver casos de transfiguração, né? Mas é possível, e quando isso acontece, o que provoca isso é uma alteração do perispírito. Do corpo físico, jamais. O único jeito da gente mudar a aparência do nosso corpo físico é arrumando um bom cirurgião plástico e fazendo uma plástica. Aí a gente consegue alterar mudar a nossa fisionomia, né? Mas só pela força do nosso pensamento mudar mesmo, não. A gente consegue só provocar a ilusão por um jeito de olhar, a essa ilusão que faz com que a gente pense que se pareça com alguém que já é desencarnado. Vamos voltar para o São Luís. Pode acontecer, sejam os espectadores enganados por uma falsa aparência? Pode também acontecer que o perispírito represente o papel que conheceis. No fato citado, ele está falando da menina lá que se transfigurava no irmão, no avô, mas, veja bem, todos eram parentes dela. Então, de certa forma, eles já tinham uma semelhança, né? E com o pessoal ali em cima, né? Lógico que acentua ainda mais essa expectativa de parecer tão real. No fato citado, houve contração nervosa e a imaginação o aumentou bastante. Aliás, esse fenômeno é muito raro, fenômeno da transfiguração. Podem também acontecer... vou voltar para o outro item que eu grifei aqui. O papel do perispírito seria análogo ao que se passa no fenômeno da bicorporeidade? Sim. Então, tudo que acontece no fenômeno de bicorporeidade acontece também no fenômeno de transfiguração. Então, nos casos de transfiguração, é necessário que haja o desaparecimento do corpo real, a fim de que os espectadores não vejam, senão o perispírito sobre uma forma diferente? Olha o que ele pergunta, desaparecimento do corpo real. Como é que vai desaparecer o corpo mesmo? Né? Ficar invisível? Isso não, acho que é contra as leis da natureza. Não propriamente desaparecimento físico, e sim oclusão. Aí o São Luís, muito bonzinho, né? Coloca assim, entendei-vos sobre as palavras. Então, eu acredito que a transfiguração não passa só de uma ilusão. No caso, né, de haver uma transformação mesmo, e de ser produzido por um espírito, o perispírito se torna visível com a aparência que ele quiser. E ele fica tão denso, tão condensado, que obstrui o corpo, que esconde o corpo. É como você põe uma coisa na frente, põe uma outra imagem e pronto. Né? Então, a transfiguração está muito ligada aos mesmos efeitos as mesmas características e propriedades do perispírito que acontecem no momento da bicorporeidade. Então, acho que é só isso, né? Vocês querem mais? Viu? A pergunta aí, você estava falando no começo aí que nós podemos provocar também, então, eu penso num familiar meu, um parente que faleceu, se eu estou tão assim, pensando muito nele, eu posso provocar uma ilusão, assim, que você falou no começo? Não, o que eu estou falando é assim, que o nosso cérebro é danado para enganar a gente. Sim. Olha, eu tenho umas primas, elas foram viajar. Meu tio havia falecido fazia pouco tempo. Elas tiraram uma foto e, no fundo, ficou o flash da foto.
todas elas viam meu tio. A vontade delas de ver o meu tio era tanta que no que elas viram aquele flash, elas imaginaram a imagem do meu tio. Não era só o flash. Mas aí, quando elas começaram, olha, o meu pai está aqui na foto, ele estava com a gente, era no carro, ele estava aqui com a gente na viagem. A gente conhecia ele, quando a gente olhava, a gente via o meu tio. E não era só o flash. É que nem quando a gente olha para uma nuvem e fala, isso aqui parece um cachorro. Aí seu cérebro já monta um cachorro e você olha de novo, você vê um cachorro. É verdade. Então, acho que essas ocorrências, a gente tem que tomar bastante cuidado na hora de analisar. Eu, como sou muito São Tomé, eu fico sempre com o pé atrás. Mas, Rosângela, eu tenho uma parte aqui que eu estudei bicorporeidade, que é parecido. E ele fala de que existem 2 métodos. Um é a transformação física, né? O rosto da pessoa pode se contrair, pode só que, obviamente, aí ele cita, inclusive, que eu lembro, em algum lugar, que é como é que eu vou aparecer com uma barba se eu não tenho barba? Aí não dá. Nesse caso daí, você não tem como fazer. Não é uma contração muscular que vai fazer aparecer uma barba. Aí ela diz que tem um outro, onde o meu perispírito pode se tornar, pode fazer aparecer na minha frente, então, com opacidade, a imagem de uma outra pessoa. Aí então, obstrui o seu corpo, fica na sua frente, você não vê o seu corpo, mas fica só o seu perispírito. É uma das características do perispírito, é se irradiar. Ele se irradia, se condensa na imagem que você quer produzir e cria essa ilusão. Mas tem um lugar que ele fala da menina que ela chegava a perder peso. Perder peso, tem. Essa parte também, eu acho que ele não vai tão fundo nisso. Eu vou continuar. Tem uma pergunta aqui na outra citação que ele fala sobre isso. Mas eu não sei, eu acho que... como que eles iriam... eu acho que até por falta de instrumentos... Mas Kardec diz que isso aconteceu? Como é que é feito isso? Ou é uma narrativa de terceiro? Ou a revista espírita? No livro dos médiuns tem alguma coisa. E na revista espírita ele fala da questão, se no aumento do peso e volume da menina, né, da mocinha, esse aqui é a revista espírita de 61. Eles perguntam, né, sobre essa citação. A pergunta: se no aumento do volume e peso da mocinha das cercanias de Santa Etienne, que era a menininha lá que se transformava lá nos parentes dela, quando estava em processo lá pelo sonambulismo, era provocado. O fenômeno se produzia pelo adensamento do seu perispírito, combinando com o de seu irmão, como é que os olhos dela, que deviam ter ficado no mesmo lugar, podiam ver através... está falando de viver. Cadê? Eu vi alguma coisa de peso. Se no aumento de peso da mocinha... Então, eu achei a explicação muito confusa. E eu acho que depois tenham deixado para pesquisar mais a fundo e acabou morrendo esse assunto, né? Se quiser, eu posso mandar tudo que eu encontrei. Vou pôr no... Eu achei aqui um negócio que ele fala, um outro espírito, deixa eu ver, está no item 123. 123. Eu achei aqui, um outro espírito, combinando seus fluidos com os do primeiro, poderá essa combinação de fluidos imprimir a aparência que lhe é própria. Eu achei aqui de tal sorte que o corpo real desapareça sobre o inventório fluídico exterior, cuja aparência pode variar à vontade do espírito. Ou seja, alguém pode projetar com a minha ajuda no meu perispírito, que irradia uma imagem diferente, um outro espírito pode fazer isso. Exatamente. Okay. Esta parece ser a verdadeira causa do estranho fenômeno e raro cumpra-se diga da transfiguração. Exatamente. Aí ele fala aqui logo depois ele fala quanta diferença de peso eu não tinha marcado.
explica-se da mesma maneira, porque se explica com relação aos corpos inertes. O peso intrínseco do corpo não variou, pois que não aumentou nele a quantidade de matéria. Sofreu, porém, a influência de um agente exterior que lhe pode aumentar ou diminuir o peso relativo, conforme explicamos acima na nota, acho que é 78 e seguintes. Provável é, portanto, que a transformação se produzir tomando a pessoa o aspecto de uma criança. O peso diminua proporcionalmente. Aí tem uma referência aqui, acho que é nota, né? Não sei se é nota. Então, Satiro, na Revista Espírita de maio de 61, ele continua, né? Ele faz a pergunta primeira do peso, aí ele continua. No fenômeno citado, o corpo aumentou. No fim do capítulo 8, que está dito ser provável, aí do Livro dos Médiuns, né? Ser provável que a transfiguração tivesse ocorrido sob aspecto de uma criancinha. O peso teria diminuído proporcionalmente. Não posso me dar conta, conforme a teoria da irradiação e da transfiguração do perispírito, de que esse possa tornar-se cada vez menor que um corpo sólido. Parece-me que o último deveria ultrapassar os 2 perispíritos combinados. Essa era a pergunta. A resposta do São Luís. Como o corpo pode tornar-se invisível pela vontade de um espírito superior, o da mocinha também se torna invisível pela força de um poder independente da sua vontade. Ao mesmo tempo, combinam-se com o do menino, seu perispírito pode formar-se e realmente forma a imagem dessa criança. A teoria da mudança do peso específico te é conhecida, que é o que está aí falando aí do Livro dos Médiuns. Então, o corpo não aumentou nem diminuiu nada. Continuou do mesmo jeito. Não é? Pelo que eu entendi que eu li, é isso. Ô, Satiro, Fala, eu também estudei aqui a transfiguração. Sim. E em algumas coisas discordo daquilo que a Rosângela disse. Desculpa, Rosângela, mas... Pode coloca aí à vontade. Complementa, seu Mário. Porque, assim, não me parece que haja tanto uma ilusão. Há, de facto, e as pessoas visualizam a transformação operada no médium ou no sujeito O médium. Falta o nome agora. No médium. Vamos para o médium primeiro. Do sonâmbulo. Do médium ou do sonâmbulo. Perfeito. Portanto, há uma alteração da fisionomia. Essa alteração é provocada pelo envolvimento do perispírito de terceiro, no caso do médium, que torna perceptível, e por isso o fenómeno é tão raro, torna perceptível para o médium e para terceiros uma alteração de feições. Por isso é que, no caso daquela menina, quando o irmão se manifestava, era possível verificar um aumento do peso e da massa. Não era ela que aumentava. O conjunto, quando havia aquela manifestação, é que provocava o aumento do peso e da força que a criança tinha, porque era o irmão já desencarnado, mais forte, mais desenvolvido, que a envolvia, modificava o corpo e provocava essas modificações. Mas ela modifica o corpo? Onde é que o senhor está falando isso? Ela não modifica o corpo físico, torna perceptível aos outros essa modificação. Perfeito. Mas, assim, o que eu entendi, o que o senhor entendeu? Eu entendi que tem 2 maneiras. Uma que é física, uma que é
se acontece, por exemplo, no rosto, alguma parte do corpo pode mudar pela contorção dos músculos, etc. Mas a outra, que é mais completa, que é essa que diminui e aumenta de tamanho, eu imaginei que é como se fosse uma projeção no perispírito feita por outro espírito, é isso? Não, é um envolvimento porque aumenta o peso. Pois é, isso Aumenta o peso junto ao peso dos dois. onde é que o senhor onde é que o senhor leu isso? Vamos tentar Então, mas achar. quem pesou isso? Mas sim, mas aqui não diz quem pesou, mas diz que mexeu no peso em algum lugar, não Eu diz? não concordo. Não. Ó, eu vou procurar de novo. Vou tentar colar. Onde tem mais sobre isso é no livro dos médios, não é? Ou No nas livro dos revistas médios. tem alguma coisa a mais? Tem bastante Eu coisa. colei vou pegar a Na página. revista só tem março de 59. A de 59 eu achei que explicou bem uma parte aqui. É? Qual a parte? É assim, deixa eu dar uma lida aqui num pedaço. Se uma contração muscular pode modificar os traços fisionômicos, não o será senão dentro de certos limites. Mas, certamente, se uma mocinha toma a aparência de um velho, foi que eu li. nenhum efeito fisiológico lhe faria criar barba. Então, devemos procurar... Psicológico. Nenhum efeito psicológico far-lhe-ia produzir a barba. Sim. Aí está aqui. Devemos procurar uma causa a iuris. Recordando quando dissemos anteriormente a respeito do papel do perispírito em todos os fenômenos de aparição, mesmo de pessoas vivas. Compreender-se que aí está a chave do fenômeno de transfiguração. Com o efeito deste que o perispírito pode isolar-se do corpo e tornar-se invisível. Não, invisível? Tornar-se visível. Ah, tá. Que, por sua extrema sutileza, pode tomar diversas aparências, conforme a vontade do espírito. Concebe-se sem dificuldade que assim se passe com uma pessoa transfigurada. O corpo continua o mesmo, só o perispírito mudou de aspecto. Mas então perguntareis, em que se torna o corpo? Por que motivo o observador não vê a imagem dupla? Isso é, de um lado do corpo real e do outro o perispírito transfigurado? Fatos estranhos, dos quais falaremos dentro em pouco, provam que, por força da fascinação que em tais circunstâncias se operam no observador, o corpo real pode, de alguma sorte, ser oculto pelo perispírito. Então, essa parte sim, mas aí fala do peso mais adiante, você achou o lugar que fala do peso? No ponto 122. Só vi aquela parte do livro dos médiuns. Eu colei aqui o... 122. Eu pus só o 123. 122 eu não... 122. Mas o que tem no 122? No... 122 ele fala da bicorporidade ainda, já, né? Tá falando da bicorporidade. Quem é que falou aí? Fala, o 122 é a bicorporidade ainda, não é? Não, é transfiguração. É transfiguração. Vou pegar aqui, espera aí. Fala aí, Arthur. Colabora aí.
eu acho assim, se nós lermos direitinho o capítulo 14, o item 35 e o 39, é o que vai dar as bases para que a gente possa compreender toda essa pesquisa. Por que eu estou falando isso? No capítulo 15 da Gênesis, vai ter um título lá, Transfiguração. Nesse capítulo 15, ele vai estar falando, na Gênesis mesmo, né? Tá. Ele vai estar falando da transfiguração lá de Jesus, quando Pedro, Tiago e João estavam lá na montanha, né? E eles estavam afastados. O Kardec, ele vai colocar o item 35 e o item 39 para explicar esses fenômenos, que é o item 35 e 39 dos fluidos. Então, o que eu queria chamar a atenção é, a gente faz todo esse estudo do que tem varrendo pela obra, mas entendendo que na Gênesis Kardec está concluindo o raciocínio e sintetizando tudo isso. Então, se a gente... Onde é que está na Gênesis isso? Na Gênesis, o capítulo 15... Capítulo 15, transfiguração, né? Transfiguração. Lá nesse capítulo, ele vai falar da transfiguração de Jesus. Vamos ler? E da aparição... Pera só um pouquinho, vamos só separar as coisas. É a transfiguração de Jesus e a aparição de Moisés e Elias. Então, dentro desse tópico, o Kardec, ele vai... Aliás, como a Juliana colocou, todo o capítulo 15, o embasamento está no capítulo 14. Toda hora, o Kardec vai pedir para voltar. Então, vai ser bacana, porque a gente começou antes. Quando a gente estiver lá no capítulo 15, nós vamos estar mais embasados e voltando para poder entender. Então, tem a transfiguração, né? Que é o que o seu Mário estava falando aí, a Rosângela estava colocando, que é dentro dos itens do 35 e o 39, é a expansão, a irradiação. Irradiação. Com a capacidade de condensação e transfigurar, aparecer visualmente para os outros, aos olhos físicos, né? Uma outra forma. Isso pode ser colaborado com uma contração, como você falou, né, Satiro? Mas a transfiguração mesmo, ela é perispiritual. Ela não é do corpo físico. Essa é a transfiguração. Quando você tem a aparição de Moisés e de Elias, você tem aí uma aparição. É uma condensação do perispírito dos dois espíritos diferentes. Então, eu entendo, né, só para poder alinhar aí do que o senhor Mário falou, não é o espírito o outro espírito que usou meu perispírito para poder transfigurar em mim mesmo. Aí não seria, como eu estou entendendo, transfiguração, mas seria a aparição do outro espírito, que usou qualidades fluídicas do meu perispírito para fazer esse fenômeno. Então, nós vamos ter o fenômeno da transfiguração, que é a transfigurar a própria característica que eu tenho, através da irradiação do meu perispírito, e aí aparece alguma coisa na minha frente mais condensada, que esconde a minha face física, então meu perispírito condensou em outra coisa. Então, eu me transfigurei. Agora, se aparecer aqui, no caso aqui, Moisés e Elias, né? Aparece um espírito do meu tio na minha frente, não é a transfiguração minha, mas aí é a aparição dele. Mas são fenômenos que Kardec vai citar ali, que eles ele tem os mesmos princípios, mas eles têm uma pequena diferença. Então, eu acho que depois vale a pena também ler certinho o item do capítulo 15, Transfiguração, e sempre com esse olhar, né? Olha, na obra da Gênesis, Kardec está fechando. Por isso que o São Luís fala, essa obra, ela vem no momento especial, que vem concluir o raciocínio e fechar conceitos, né? Lá na introdução do livro da Gênesis.
Mas eu acho que essa pesquisa toda é válida. Só eu não poder perder Mas nós temos ela resumido no item 35 e no 39 do capítulo 14 dos fluidos. Então, eu esqueci seu nome. Arthur. Então, Arthur, não fui para frente porque essa parte da transfiguração de Jesus a gente ainda vai estudar. Né? Por isso que, e se você for comparar, é diferente. A transfiguração de Jesus é diferente dessa transfiguração que nós estávamos vendo aqui dessa menina. É diferente. No caso de Jesus, ele se irradiou, o que os apóstolos viram foi o Jesus mudando as suas feições e ficando cada vez mais luminoso, né? É diferente disso que a gente está vendo aqui. Por isso que eu já nem mencionei essa parte, porque é uma coisa que a gente vai ver mais para frente. Não, beleza. Mas aí, Rosângela, você vai ver no item 39 que vai depender da qualidade do espírito, de se ele tiver... Ele vai falar aqui, ó, se ele for dominado por más paixões, a figura bela pode se tornar um aspecto horrível. Se for um espírito elevado, o seu semblante torna-se radioso e, por vezes, até luminoso. Então, no capítulo 39, ele já vai dar por que Jesus se irradiou numa transformação luminosa. No caso desse da menina, pela qualidade dela não ser tão boa, ela vai refletir, ela vai transfigurar uma figura diferente. Então, isso está dentro da propriedade, da qualidade do perispírito. No caso da menina, ela se transfigurava nos parentes dela, que era o irmão, o avô, eram os parentes dela. Eu acho que são situações diferentes. Então, no finalzinho do item 39 do capítulo 14, ele vai falar assim: o que distingue aparições desse gênero é que geralmente elas são perceptíveis por todos os presentes e pelos olhos do corpo, precisamente porque tem por base a matéria carnal tangível, enquanto as aparições puramente fluídica, não existe matéria tangível. Então, tem um pouquinho mais para trás aqui, o que eu entendi é que existe uma mistura, que são princípios bem parecidos, que uma coisa é transfigurar, e a outra coisa é aparecer. Ou condensar o perispírito de um parente. Eu estou tentando ver se essa linha de raciocínio que eu estou adotando é a certa. E eu estou entendendo, pelo que eu li, que transfiguração, né, a gente está transfigurando usando a qualidade do nosso próprio perispírito. A aparição é o perispírito do próprio espírito que está se condensando. É isso que eu estou tentando só... E tem uma outra citação aqui no Livro dos Médiuns, que ele fala nos casos de obsessão, que às vezes ocorre a transfiguração do obsidiado, né? Ele fica sob aquele efeito desse espírito e acaba... não queria falar mudando as suas feições, mas alterando as suas feições de modo que dá a entender que não é ele, mas que ele está que essa pessoa obsidiada está sob a influência de algum outro espírito que está fazendo com que ela contraia ou relaxe demais as suas feições. Né? Então, isso pode ocorrer muito Não, a parte física, isso pode ocorrer, né? A gente tem exemplos de pessoas que mudam completamente o rosto só. Então, eu ficar uma semana no spa, eu vou voltar transfigurada. Desculpa, eu vou discordar. Mas não é esse o caso, Rosângela, é o caso do... que pena. Não é o caso de você mudar a feição, fazer cirurgia, é o caso de a musculação do rosto, isso aí é dito em alguns lugares. Agora, sim, eu estou falando, se eu for num spa, ficar uma semana relaxando, eu vou voltar transfigurada, renovada. Mas tem gente que consegue fazer isso instantaneamente. Tem gente que faz caretas, que muda o rosto, muda o formato da boca, muda os olhos. Os grandes imitadores fazem isso. Então, pois é. Essa é uma capacidade do corpo, mas o que eu acho para a gente
é a questão da transfiguração, está ligada à questão da irradiação fluídica. Eu estou vendo aqui no capítulo de adiante, né, onde fala de Jesus. E ele fala realmente isso aqui, né, que existe o grau de elevação, é o que permitiu, deve ter permitido, permitiu a Jesus ter esse ar luminoso, porque ele seria um espírito mais evoluído, né? Mas aí houve uma transfiguração ocorrendo aí, ou seja, através da irradiação, permitiu que trouxesse os espíritos de Elias, né? Não os espíritos, o semblante, né? A aparição de Moisés e Elias. Mas aí, nesse caso, então, a gente denomina na transfiguração por irradiação como sendo uma aparição, né, Arthur? A gente denomina como sendo uma aparição. Perceberam isso? Seu Mário, pode aí falar. Uma aparição falar. do próprio perispírito, né? Do próprio em cima do perispírito da pessoa. Se fosse possível, eu gostaria de discordar daquilo que o Arthur disse. Então, vamos embora, é possível. Por uma questão muito simples, Arthur. A transfiguração é explicada aqui e aquela de Jesus são situações diferentes. Aqui estamos a falar de uma transfiguração que tem reflexos físicos na pessoa, no médium que está a ser estudado ou que está ali em funções. Portanto, ele altera os seus traços fisionómicos. Essa alteração é visível para os outros intervenientes que estejam na sala. No ponto 122 do Livro dos Médiuns, nós temos o exame que foi feito pelo próprio médico que descreveu e perante as testemunhas que Allan Kardec ouviu e que recolheu os depoimentos, dizendo que quer a aparência física, quer o peso do espírito que se manifestava, quer de médium, eram totalmente diferentes quando estava incorporada, vamos dizer assim, ou não incorporada. Os traços físicos alteravam-se completamente. Mas, seu Mário, eu estou vendo aqui no capítulo que ele fala isso. Ele não fala em incorporação, né? Ele fala em cima da irradiação. É o capítulo 7 da segunda parte. Capítulo 7, segunda parte, transfiguração, ponto 122. Há uma alteração física dos traços da pessoa. Há uma alteração que se torna visível fisicamente. Por isso, volto a dizer, a questão é tão rara, tão pouco comum a nível mediúnico. É a mesma forma que determinados médiuns de materialização, para haver a materialização, há a desmaterialização do médium. Perdem totalmente o seu corpo físico. Desaparece por completo. Portanto, há aqui alterações em determinados médiums que podem provocar essa modificação. Portanto, que haja a explicação que tu deste depois do ponto 39 do capítulo 14 da Gênese está correta, mas há um envolvimento perispiritual nesses médiums que torna perceptível a terceiros essas alterações. Mas volto a dizer, são médiums extremamente raros. O próprio Kardec o diz. Ele repete lá no final. Ele repete. Fala, Rodrigo. Consegui. Eu estava tentando falar aqui faz tempo, mas meu microfone estava mudo. Eu tive que sair e entrar de novo. Então, isso que vocês estão falando é interessante. No item 123 está muito bem explicado isso. E ele repete algumas coisas aqui do 123 nos itens da Gênese que o Arthur falou, né? Então, um fenômeno de aparição é um fenômeno, vamos especular aqui, é anímico ou é mediúnico, né? No meu entender, é um fenômeno mediúnico. No meu entender, depois vocês podem comentar aí. Por quê? Porque ele fala aqui que
a capacidade do espírito encarnado é a mesma do espírito desencarnado. O perispírito se expande ali, né? E se envolve com o perispírito de um outro espírito que faz ali a transformação e aparece. Mas o que aparece? No meu entender, não é o perispírito. No meu entender, é alguma matéria, porque ele fala de mistura, né? É alguma matéria que pode ser, a gente chamar de ectoplasma, não sei, que tem essa afinidade, mas é uma matéria intermediária entre o mundo espiritual e o mundo físico para poder ter essa manifestação no mundo físico. Porque se for só o perispírito, isso não aconteceria, no meu entender, tá? É como ter uma máscara Aqui de no item látex. 123 está bem explicado isso, e com relação ao aumento de peso, aí justamente deve ter alguma outra matéria, né, que se aglomera ali, que aumenta a densidade, né, que dá esse peso extra, esse peso relativo que ele fala, né? Então, eu acho que é um fenômeno mediúnico, né, que tem o envolvimento de um espírito, do próprio médium e de um material, algum fornecedor, que pode ser esse próprio médico, né, porque é um fenômeno raro, que emana esse ectoplasma para poder fazer essa transfiguração, né? É isso que eu entendi do item 123, lá no item 78 e 79 do Livro dos Médiuns, e depois aqui na Gênesis, no 35 e no 39, né? Rodrigo, não altera. Não sei, completam aí para mim, vamos discutir Não isso aí, se altera. é isso mesmo que vocês entendem ou não, se é diferente. Rodrigo, não altera a densidade da matéria. A matéria não altera a densidade. Mas se não altera a densidade, não altera a densidade, não, mas eu acho que a gente altera a massa. Altera a massa, não a densidade. Essa referência que ele dá aqui, que a gente não viu, sobre a questão do peso. Alguém leu essa parte, essa referência? Eu não li. Eu li. E daí o que diz lá? Eu li, estão me ouvindo? Onde é que diz isso, então? Está dizendo no item 79. Está nas notas, mas na revista espírita, que tem o caso completo, diz que a menina pesava em torno de 45 quilos e quando ela estava transfigurada na forma do irmão, ela chegava aos 90. Tá, então havia alteração de matéria, né? Tá, mas aí tem inclusive a questão da força da mão dela, né? Que era uma força superior à dela. E aí ele diz que existe uma explicação em algum lugar, é uma nota, isso? Nota eu acho que no Livro dos Médiuns é uma nota. Não. Daí, o que eu entendi por conta dos outros dados é o seguinte, que o perispírito do médium se expande como se fosse uma bolha em torno do corpo do médium, que está servindo, vai ser transfigurado, e aí o espírito interessado em imprimir a sua aparência molda isso tudo. Isso, que é o que o Rodrigo falou, a mediunidade. O espírito se vale, inclusive aqui na nota do São Luís, não sei se estou equivocado, mas me dá a impressão que é o São Luís respondendo, né, no item 7. Parece resultar disso que acabaste de dizer que no fenômeno da transfiguração podem haver dois efeitos. O primeiro é a alteração do traço do corpo... Desculpa. Do corpo real, em consequência de uma contração nervosa. Ou seja, essa contração seria feita pelo médium, pelo médium, mas motivada pelo espírito, que moldaria. O item 123 do Livro dos Médiuns fala a mesma coisa. Então, pois é, a aparência, segundo, a aparência variável do perispírito que se torna visível. É assim que devemos entender, certamente. Ele confirma, São Luís, né? E qual é a causa primeira desse fenômeno? A vontade do espírito, mediunidade. Então, a causa primeira é um efeito de mediunidade. E tanto que ele pergunta, todos os espíritos podem produzi-lo? Não. Né? Não, nem todos podem. Ele diz aquele negócio, os espíritos não podem sempre fazer o que querem, que a gente nunca sabe o que significa isso. Né? Se é proibido, ou se não é permitido, ou se não é capaz. Né? Então, ele diz isso daqui. E acho que lá nessa parte da 123, ele diz algo parecido também.
né? Não A sei. transfiguração, em certos casos, pode originar-se de uma simples contração muscular, capaz de dar à fisionomia expressão muito diferente da habitual. Mas eu achei muito interessante, assim, indo para frente, né? Porque eu acho o seguinte, do que a gente sabe, Kardec evolui. Eu não li as revistas espíritas, eu estou com a pesquisa aberta aqui. Mas essa parte lá, no item 43 da Gênese, que a gente vai estudar ainda, que eu acho que é no capítulo mais adiante, né? Posso falar, Tati? Pode. No finalzinho desse item 123 do Livro dos Médiuns, eu acho que está bem claro, como o Conde falou. Vamos Olha lá. só. Quanto à diferença de peso, explica-se da mesma maneira É o que eu porque se falei. explica com relação aos corpos inertes. O peso intrínseco do corpo não variou, porque não aumentou nele a quantidade de matéria. Sofreu, porém, a influência de um agente exterior que lhe pode aumentar ou diminuir o peso relativo, conforme explicamos acima. Provável é, portanto, que se a transformação se produzir, tomando a pessoa o aspecto de uma criança, o peso diminua proporcionalmente. Pois é, essa nota que eu estou falando. O que é isso? É uma Não nota? é uma nota, não é uma nota, É é um o item. último parágrafo É o do item item 123. Ah, tá. Porque aqui diz 78 acima. Não, é NS. porque ele diz que ele Item explica 78. isso, essa Item coisa do peso 78. relativo, ele explica nos itens 78 e seguintes. 78 desse capítulo. Desse capítulo. Não, do capítulo anterior, né? Não. É do capítulo 4 do Livro dos Médiuns. O Livro dos Médiuns, esse. Não, mas das manifestações espíritas, Livro dos Médiuns. Eu estou no Livro dos Médiuns, né? Estamos todos. Aí No capítulo 4, que fala da teoria das manifestações espíritas. E o ele que faz diz essa lá? explicação do peso. O que Oi? diz lá? 78. Então, eu estou vendo lá. 78. Item 78 e 79. Os incrédulos ainda objetam que o fenômeno da suspensão das mesas sem ponto de apoio é impossível por ser contrário à lei de gravitação. Responder-lhes-emos que, em primeiro lugar, a negativa não constitui uma prova. Em segundo lugar, que, sendo real o fato, pouco importa, contrarie ele todas as leis conhecidas, circunstância que só provaria uma coisa, que ele decorre de uma lei desconhecida, e os negadores não podem alimentar a pretensão de conhecerem todas as leis da natureza. Acabamos de explicar uma dessas leis, mas isso não é razão para que eles a aceitem, precisamente porque ela nos é revelada por espíritos que despiram a veste terrena, em vez de o ser por espíritos que ainda trazem essa veste e têm assento na academia. De modo que, se o espírito de Aragô, vivo na Terra, houvesse enunciado essa lei, eles a teriam admitido de olhos fechados. Mas desde que vem do espírito de Aragô, morto é uma utopia. Por que isto? Porque acreditam que, tendo Aragô morrido, tudo que nele havia também morreu. Não temos a presunção de os dissuadir. Entretanto, como tal objeção pode causar embaraço a algumas pessoas, tentaremos dar-lhes resposta colocando-nos no ponto de vista em que eles se colocam, isto é, abstraindo por instante da teoria da animação factícia. Quando se produz o vácuo na campânula da máquina pneumática, será que é isso mesmo? Essa campânula adere com força tal... Analogia que ele está fazendo. Essa campânula adere com força tal ao seu suporte que impossível se torna suspendê-la devido ao peso da coluna de ar que sobre ela faz pressão. Deixe-se entrar o ar e a campânula pode ser levantada com a maior facilidade, porque o ar que lhe fica por baixo contrabalança o ar que pela parte exterior a comprime. Contudo, se ninguém lhe tocar, ela permanecerá assente no suporte por efeito da lei de gravidade. Agora, comprima-se-lhe o ar no interior, dê-se-lhe densidade maior que a do que está por fora, e a campânula se erguerá... Me perdi aqui. É porque eu estou no arquivo... Ih, me perdi.
Tá. E a campânula se erguerá, comprima-se-lhe o ar no interior, desse-lhe densidade maior do que a do que está por fora, e a campânula se erguerá apesar da gravidade. Se a corrente de ar for violenta e rápida, a mesma campânula se manterá suspensa no espaço, sem nenhum ponto visível de apoio, à guisa desses bonecos que se fazem rodopiar em cima de um repuxo d'água. Por que, então, o fluido universal, que é o elemento de toda a natureza acumulado em torno da mesa, não poderia ter a propriedade de lhe diminuir ou aumentar o peso específico relativo, como faz o ar com a campânula da máquina pneumática, como faz o gás hidrogênio com os balões, sem que para isso seja necessária a derrogação da lei da gravidade? Isso. Conheceis, porventura, todas as propriedades e todo o poder desse fluido? Não, pois então não negueis a realidade de um fato apenas por não o poder explicar. É uma analogia que ele está fazendo aqui. Eu achei um negócio interessante. Relativo, né? Eu achei um negócio interessante aqui para você. E é uma marcação do Paulo. Vocês têm as obras aí, não tem? Que fala sobre a densidade do perispírito. Obra. Na mesma, Livro dos Médiuns, pelo que eu entendi, eu já te digo qual é o item. Item 74. Aí tem várias... respostas seguintes não foram dadas pelo Espírito São Luís. Muitos outros depois as confirmaram. Sobre teoria das manifestações físicas. Aí lá no item 12, inclusive ele fala disso, no item 10 já. Ó, quer ver? Ó? Os espíritos que aquele que deseja mover um objeto chamam em seu auxílio. Satiro travou? Travei, não. Travei? Voltei. E a internet aqui em casa está meio católica, entendeu? Vamos dizer assim, variando. Então... Para mim aqui foi normal, não pipocou, não. Não boto fé, não, porque a internet aqui em casa não está muito... Aí no item 10 do item 74, né, ele tem uma pergunta, São Luís. Os espíritos que aquele que deseja mover um objeto chama em seu auxílio são-lhe inferiores? Estão-lhe sob as ordens? São-lhe iguais, quase sempre. Muitas vezes acodem espontaneamente. Aí vamos embora. São aptos todos os espíritos a produzir fenômenos desse gênero? Os que produzem efeito dessa espécie são sempre espíritos inferiores, que ainda se não desprenderam inteiramente de toda a influência material. Então, tem que haver... E aí, no 12, ele faz a pergunta: compreendemos que os espíritos superiores não se ocupam com coisas que estão muito abaixo deles. Mas perguntamos se, uma vez que estão mais desmaterializados, teriam o poder de fazê-lo, dado que o quisessem? A resposta de São Luís: os espíritos superiores têm a força moral como os outros têm a força física. Quando precisam dessa força, servem-se dos que a possuem. Já não se vos disse que eles se servem dos espíritos inferiores, como vós vos servis dos carregadores. Aí a nota, olha a nota. Já foi explicado, isso aí deve ser do Paulo, não sei. Já foi explicado que a densidade do perispírito... Não, Kardec. É Kardec, é. Que a densidade do perispírito, se assim se pode dizer, varia de acordo com o estado dos mundos. Parece que também varia em um mesmo mundo, de indivíduo para indivíduo. Aí o Paulo marcou aqui: nos espíritos moralmente adiantados, é mais sutil e se aproxima da dos espíritos elevados. Nos espíritos inferiores, ao contrário, aproxima-se da matéria, e é o que faz que os espíritos de baixa condição conservem por muito tempo as ilusões da vida terrestre. Esses pensam e obram como se ainda fossem vivos. Experimentam os mesmos desejos e quase que se poderia dizer a mesma sensualidade. Aí ele segue. Esta grosseria do perispírito, dando-lhe mais afinidade com a matéria, torna os espíritos inferiores mais aptos às manifestações físicas.
Pela mesma razão é que um homem de sociedade, habituado ao trabalho da inteligência, franzino e delicado de corpo, não pode suspender fardos pesados, como faz um carregador. Nele, a matéria é, de certa maneira, menos compacta, menos resistente. Os órgãos. Há menos fluido nervoso. Sendo o perispírito para o espírito o que o corpo é para o homem, e como a sua maior densidade corresponde menor inferioridade espiritual, essa densidade substitui no espírito a força muscular. Isto é, dá-lhe, sobre os fluidos necessários, as manifestações, um poder maior do que o que dispõe aqueles cuja natureza é mais etérea. Querendo o espírito elevado produzir tais efeitos, faz o que entre nós fazem as pessoas delicadas, chama para executá-los no espírito do ofício. Ou seja, os espíritos superiores podem usar-nos, né, que somos inferiores, para produzir esses efeitos, digamos assim, entre aspas, mais materiais, né? Nós temos a capacidade de fazer isso porque estamos mais próximos da matéria. Só uma nota que eu achei aqui do Paulo sobre a questão de densidade do espírito. E os espíritos superiores, eles não têm a densidade. Então, é por isso que, na transfiguração, provavelmente é um espírito ali de um grau elevado que está produzindo no médium. O médium é só uma ferramenta que está produzindo no médium aquilo ali. Ô, Satiero. A garota lá não parece ser um espírito superior, né? Também a gente não sabe se é ou não é, né? Satiero, Rolim, são dois momentos específicos que eu vejo. Com Jesus, o diretor espiritual, o governador espiritual, se apresentando aos dois trabalhadores que estão ali materializados. Tá? E com a criança lá, né, é uma demonstração da sobrevivência do espírito. Né? Um é mediúnico, da criança, e do Cristo é anímico. Não, eu acho que ele não disse isso aqui, não. Vamos dar uma lida mais adiante na transfiguração, os milagres de Jesus? É pequeno. São 2, 3, são poucos parágrafos. Vamos dar uma lida para entender? Porque se ele era médium de Deus, há outro espírito. Não diz isso aqui não, Rolim. Não diz isso aqui não, mas vamos ler. Ó, transfiguração, é item 43 na Gênesis. Lá... Rolim, diga. Essa parte de médium de Deus, no finalzinho da Gênesis, Kardec vai conversar disso também. Tá. Mas não vamos misturar aqui que vai dar... Não. Mas é legal a resposta a essa colocação. Essa transfiguração, qual é o capítulo? Alguém sabe dizer? Que eu não tenho. É o 15, capítulo 15, Satiero. Capítulo 15 mesmo. Não é isso. Item 43. É item 43, é isso aí, vamos lá. Posso até projetar aqui para vocês, espera aí. Não precisa projetar, vou ler. 6 dias após Jesus, tendo chamado Pedro, Tiago e João, conduziu-os com eles sobre uma alta montanha afastada e se transfigurou diante deles. E enquanto ele fazia suas preces, sua fisionomia parecia completamente outra. Suas vestes tornaram-se brilhantes de luz e brancas como a neve, de modo que não há nenhum alvejador sobre a terra que possa fazer algo assim tão branco. E eles viram aparecer Elias e Moisés, que conversavam com Jesus. Ou seja, estava Jesus e apareceram Elias e José conversando com Jesus. Eles viram, a olho nu, né? Dá a entender isso. Bom, não sei. Dá a entender que eles viram, como não diz. Então Pedro disse a Jesus: Mestre, nós estamos bem aqui. Façamos 3 tendas, uma para vós, uma para Moisés e uma para Elias. Porque ele não sabia o que dizer, de tanto que estava assustado. Ao mesmo tempo, apareceu uma nuvem que os cobriu. E saiu dessa nuvem uma voz que disse essas palavras: Este é meu filho bem-amado, escutai-o. Logo, olhando de todos os lados, não viram mais ninguém, senão Jesus,
que permanecia só com eles. Aí, peraí que eu vou mudar a página. Quando desceram da montanha, ele os recomendou para não falar a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem fosse ressuscitado entre os mortos. E eles mantiveram o fato em segredo, comentando entre si o que queria dizer essas palavras, até que o Filho do Homem fosse ressuscitado entre os mortos. São Marcos, capítulo 9, versículo 1. Aí, no item seguinte, 44, ele fala: é ainda nas propriedades, que é o que o Arthur falou, isso aí é lá na frente, na Gênesis, já é uma evolução do que vem lá de trás no Livro dos Médiuns, muito seguindo a forma como Kardec costuma trabalhar. Ele vai evoluindo. Eu não li as revistas espíritas. Então, vamos lá. É ainda nas propriedades do fluido perispiritual que se pode encontrar a razão desse fenômeno. A transfiguração, explicada no capítulo 14, item 39, é um fato bastante comum, como consequência da irradiação fluídica, que pode modificar a aparência de um indivíduo. Mas a pureza do perispírito de Jesus pôde permitir a seu espírito lhe dar uma claridade excepcional. Ele explica por que é mais claro Jesus, né? Pela pureza, pela elevação que ele tem moral. Quanto à aparição de Moisés e Elias, ela se inclui inteiramente no caso de todos os fenômenos do mesmo gênero, da transfiguração. Tá? Ou seja, é o mesmo da menina. A diferença é a qualidade da imagem que se dá. Em Jesus, como ele é um espírito superior... Aí ele coloca o item 35. E o item 35, você vai ver aparições. Tá? Justamente, aparições, que é o que falou antes ali. A gente leu lá em cima. Aí ele complementa no último parágrafo: de todas as faculdades que se revelaram em Jesus, não existe nenhuma que esteja em desacordo com as condições da humanidade, ou seja, e que não se encontre entre o comum dos homens, porque elas são da natureza. Tá? Então, ou seja, das leis divinas da natureza. Mas, pela superioridade de sua essência moral e de suas qualidades fluídicas, elas atingiram nele proporções acima do comum. Ele nos representava, a par do seu envoltório carnal, o estado dos espíritos puros. Não é? Quer dizer, então associa-se àquilo que a gente falou lá no começo. Uma coisa é a garotinha com uma elevação moral que ela tinha, como médium, tudo mais. A outra coisa foi Jesus com seu estado de elevação muito superior, o seu perispírito, e a sua capacidade permite, inclusive, essa iluminação. Foi o que eu entendi. Entendeu? Lendo um pouco mais adiante. Pode colocar uma questão para a gente pesquisar também, né? No item 44, ele vai falar assim, é a propriedade do fluido perispiritual que se pode encontrar a razão desses fenômenos. No capítulo 14, vai ficar muito claro que todos os fenômenos mediúnicos, eles são da qualidade dos fluidos perispirituais. Então, uma coisa que para a gente raciocinar é: quem é o médium? É o meu corpo físico ou o médium é o corpo perispiritual? Quem que age e quem reage? Isso é uma coisa que às vezes é uma confusão. Se a gente lembrar lá na pesquisa lá da sexta que eu coloquei lá, o que Kardec estava na linha do raciocínio, que é o espírito que estava mexendo a cesta, ou qualquer outra coisa. E ele fala assim, olha, é um engano. Você está pensando errado. O espírito tem a vontade. Isso. A vontade parte do espírito estranho. É o que São Luís falou, é a vontade do espírito. O espírito estranho vem aqui e fala assim, eu vou mexer esse mouse meu aqui. Só que para mexer esse mouse meu, é o meu perispírito que vai dar as qualidades da matéria para envolver isso aqui e mexer. Então, quem está mexendo esse mouse? É o espírito, sou eu. O espírito tem a vontade.
mas sou eu que percebe? Médium, Então, mas isso aí é a versão. Não, mas eu estou colocando isso, Satiro, só para a gente, porque só para a gente desembaralhar o que é, como que se dá o fenômeno mediúnico. Porque muitas vezes as pessoas vão falar assim, olha, a mediunidade, ela é física, né? Mas vários tipos de mediunidade. Então, mas ela parte do espírito, e a gente só pode interagir com a matéria física através do corpo físico, ou seja, é o espírito com a sua vontade interagindo com o seu perispírito que interage no corpo físico. Espera um minutinho. Mas aí, Rodrigo, é o seguinte... Os espíritos. É o espírito. Por isso que eu estou jogando essa provocação para a gente pensar. Mas eu concordo com você, Arthur. Eu acho que, assim, os espíritos, eles manipulam a matéria do seu perispírito para atuar sobre a matéria. Não, inclusive eu acho que... Não, olha, Elinete, né? É isso? Falei certo, Elinete? Sim, falou. É nesse ponto que eu estou querendo só a gente ter um consenso. Pelo que a espiritualidade explica, a matéria é inerte e a matéria não é inteligente. Para a matéria se tornar inteligente, ela precisa de um intermediário inteligente. O único intermediário inteligente possível no nosso planeta somos nós. Então, homens no sentido de homem, mulher, o que seja. Cachorro não entra, gato não entra. É ser inteligente. Então, para a ação da matéria, precisa de um ente encarnado inteligente. É nós que agimos na matéria. A espiritualidade não age direto na matéria. Ela tem a vontade de movimentar a cesta. Isso. Ela joga na minha mente, mesmo sem eu saber, a qualidade do meu perispírito que envolve aquilo junto com a vontade do espírito, e eu que produzo isso. Por isso que da cesta para o lápis, ela foi um passo. Por quê? Porque é a minha mente que está mesmo nos médiuns mecânicos, é a minha mente que está dando comando. Embora eu possa ter uma ação um pouco mais passiva, no sentido de deixar toda a vontade do espírito agir. Ele está falando lá, A, B, C, D, E, e eu tô decodificando certinho, como pode ter uma ação um pouquinho mais, que aí mistura animismo. O Satiro está falando assim, está em espírito, Arthur, fala aí verdade, e eu não falo a palavra verdade, eu já jogo uma outra coisa, então eu distorço e eu não sou um médium de qualidade, porque eu quero colocar impressões, conceitos, preconceitos, vivências que eu tive, misturando naquela mensagem. Você já está indo além. Eu só estou colocando isso porque, como tudo é muito igual, voltando agora para a transfiguração. Quem é que se transfigura? Quem faz a transfiguração é o perispírito do ser que está encarnado. Só para... porque o Roberto colocou uma nem Jesus. Jesus estava encarnado. Roberto não. O perispírito de Jesus mostrou Elias e Moisés. Não, mas é que o seu Mário falou que ia discordar. Na verdade, do jeito que ele explicou, eu entendi que é a mesma coisa que eu estava tentando falar. Eu entendi o que o seu Mário falou. Eu não... Eu só estou colocando só para a gente ir puxando o negócio. E também, quando eu não fecho questão. Eu não estou falando que eu estou certo. Eu estou falando, olha... Não, mas assim... Me parece, assim, você botou alguns... Eu tenho um ponto que eu nunca esqueço, você me perdoe, mas eu não sei eu não sou Juliana, tá? Eu não sei ficar citando a página do livro e o parágrafo. Então, mas para mim é claro, não existe interferência de espírito desencarnado, nunca no nosso mundo, de forma alguma. É aquela história de transmitir energia, o espírito está transmitindo, isso não existe. Isso a gente já viu em várias partes da Gênese. Estamos vendo. Posso colocar um pouquinho de lenha nessa fogueira? Pode. Eu coloquei lá no chat um texto que eu li ontem no livro dos médiuns, que me deixou com uma dúvida danada em relação a isso que a gente está falando. Olha só o que dizem. Eu botei lá no chat. Eu botei lá no chat os itens 58 e 59.
do Livro dos Médiuns. Diz assim: a natureza íntima do espírito propriamente dito, isto é, do ser pensante, desconhecemos-la por completo. Apenas pelos seus atos ele se nos revela, e seus atos não nos podem impressionar os sentidos, a não ser por um intermediário material. Isso. O espírito precisa, pois, de matéria para atuar sobre a matéria. Tem um instrumento direto de sua ação, tem por instrumento direto de sua ação o perispírito, como o homem tem o corpo. Isso. Ora, o perispírito é matéria, conforme acabamos de ver. Depois, serve-lhe também de agente intermediário o fluido universal, espécie de veículo sobre que ele atua, como nós atuamos sobre o ar, para obter determinados efeitos, por meio da dilatação, da compressão, da propulsão ou das vibrações. Considerada deste modo, facilmente se concebe a ação do espírito sobre a matéria. Compreende-se desde então que todos os efeitos que daí resultam cabem na ordem dos fatos naturais e nada têm de maravilhosos. Só pareceram sobrenaturais porque se lhes não conhecia a causa. Conhecida esta, desaparece o maravilhoso e essa causa se inclui toda nas propriedades semimateriais do perispírito. É uma ordem nova de fatos que uma nova lei vem explicar e dos quais, dentro de algum tempo, ninguém mais se admirará, como ninguém se admira hoje de se corresponder com outra pessoa a grande distância em alguns minutos por meio da eletricidade. Perguntar-se-á, talvez, como pode o espírito, com o auxílio de matéria tão sutil, atuar sobre os corpos pesados e compactos, suspender mesas, etc. Semelhante objeção, certo que não será formulada por um homem de ciência, visto que, sem falar das propriedades desconhecidas que esse novo agente pode possuir, não temos exemplos análogos sob as vistas? Não é nos gases mais rarefeitos, nos fluidos imponderáveis, que a indústria encontra os seus mais possantes motores? Quando vemos o ar abater edifícios, o vapor deslocar enormes massas, a pólvora gaseificada levantar rochedos, a eletricidade lascar árvores e fender paredes, que dificuldades acharemos em admitir que o espírito, com o auxílio do seu perispírito, possa levantar uma mesa, sobretudo sabendo que esse perispírito pode tornar-se visível, tangível e comportar-se como um corpo sólido? Aí eu fiquei na dúvida, esse texto me deixou... É porque, assim, eu tenho para mim aquele trecho que eu li anterior, por exemplo, sobre as capacidades que o Paulo marcou, sobre as capacidades e a física do mundo espiritual, né? E até em cima de alguns estudos lá do Mesmer, você lembra, Arthur, que a gente viu. Como ele diz ali, naquele trecho que eu acabei de ler, um pouco antes, o meu entendimento é o seguinte: o espírito superior ele está mais próximo e ele é mais sutil, ele está mais distante da matéria. Entendeu? Então, seria mais fácil para ele interagir com o perispírito de um ser inferior, por exemplo, o Arthur, por exemplo, muito moleza para ele interagir com o Arthur, um espírito altamente inferior, entendeu? Altamente inferior é legal, né, Arthur? Então, assim, ele se vale... Menos bom. É menos bom. Quase bom. Aí ele se vale... É muito mais fácil para o nosso perispírito conseguir executar essa função material. Então, o espírito pode... assim, aí até o espírito... O Arthur usou de uma figura que eu usava muito, mas hoje eu já tenho receio de usar, que é de entrar no nosso pensamento. Na verdade, é interagir, cruzar perispírito, né? O nosso espírito irradia, obviamente pouco, né? Eu não vou até a esquina, senão saberia o que está acontecendo lá na esquina. E o espírito superior tem uma radiação muito maior, que é o campo... Como é que chama isso aí, Arthur? Campo que a gente está estudando lá, que a física já estuda. Como é que é? É a física quântica, né? É o quanto, né? O quanto de energia. Mas é o campo, né? Mas é aqui. Lembra o termo? É o campo eletromagnético, né? E nós temos um campo em torno de nós. E com a elevação moral, estou trazendo alguns conceitos e outros estudos que a gente está fazendo lá. Com a elevação moral, esse campo se amplia.
Então, na verdade, eu não sou um perispírito contido, eu irradio para fora. Obviamente, numa proporção pequena, porque eu sou inferior. Mas, por outro lado, as propriedades do meu perispírito se conectam, até por serem mais densas, elas se conectam melhor com a matéria. E aí, um perispírito que venha pode interagir com o meu perispírito e usar essa função. E a mediunidade, isso acontece bastante, é o que a gente entendeu. Então, a densidade do perispírito, como se diz, tem propriedades diferentes. Então, eu acho assim, não está claro ali se ele está falando do perispírito que o espírito está usando, se é o perispírito dele próprio, tá? Ou se é o perispírito de uma outra pessoa. Né? Eu já li esse trecho. Só para te ajudar aí também. Não, bom, falar, eu não quero puxar esse tema, porque a gente vai chegar nele aqui na frente. Não, mas porque tudo está interligado em transfiguração também, né? Tá. Mas nós temos que lembrar que na matéria, do átomo ao arcanjo, o princípio inteligente também tem o seu perispírito. Então, quando a espiritualidade está agindo, quando a espiritualidade está agindo, igual a Elinete falou ele ali, pode estar agindo no princípio espiritual da célula. Ele não age direto na matéria, é que ele precisa de um intermediário que é o perispírito. Mas tem que ser um ser vivo, né? Sim, mas tudo... se a gente pegar desde o mineral a parte mais mineral não sei, mas planta sim, né? Não, mas são elementos, né? Você está ali, são cristais. Tem átomos. Tem átomos, tem essas coisas. Depois, quando você vai aumentando... Então, assim, o que eu estou querendo dizer, dentro do campo da matéria física que nós conhecemos... Não somos só nós que temos princípio espiritual. Não. Carne, né? Aqui nós estamos... Essa matéria... Tudo aqui tem célula que vai juntando e todas as células têm o seu perispírito, como o ar e tudo que a gente está vendo e tocando. Então, quando a espiritualidade está agindo na matéria, ela não está agindo direto na matéria, ela está dando um comando que nós estamos aceitando executar aquela ordem. Então, estamos mandando as células do nosso corpo ou inconsciente, seja no átomo, seja nós encarnados aqui. Então, é nesse sentido, né, que vai acabar acontecendo. Isso na transfiguração ou na aparição, eu também vejo... Auxilia, concordo. A lei tem o mesmo princípio. Ela tem uma unidade básica ali por trás, embora ela vai ter uma complexidade. Mas ela tem esse princípio, porque senão vai derrogar a própria lei, porque senão a gente vai criar... Quando a gente fala assim, olha, Deus não age direto na matéria, tem uma questão no Livro dos Espíritos, Deus regulamenta todos os nossos atos por leis. Quando a gente fala assim, aqui na minha cidade, por exemplo, você estava querendo matar Deus, você fala que eu estou fora do espiritismo... Só que a mesma coisa a espiritualidade também não age direto na matéria igual nós imaginamos, mas eles agem no princípio inteligente ou em nós e com a vontade deles e nós, aceitando, executamos a sua tarefa. Isso porque aí. É inconcebível. Não precisaria de nós. Exatamente. Não, porque senão o espírito vinha agora aqui e me enforcava. Você imagina um perispírito aqui, um espírito obsessor, ele me enforca, ele se densifica, me enforca e vai embora. Se fosse isso aqui ia virar um caos. Né? Não, então, assim, o que acontece... O Arthur lembrou... Agora eu me toquei também que nesse texto que eu li, ele não fala que é o espírito desencarnado que utiliza do seu perispírito para agir. O Arthur ele não fala em momento nenhum que é um espírito desencarnado. Ele fala do espírito só. O Arthur lembrou de um ponto que tem vários aspectos aí em Kardec também, que a gente está estudando lá em Mesmer, que é importante, que é o seguinte: todos os seres vivos têm algum princípio espiritual. Que, inclusive, se você olhar pela lógica, né, Arthur, esse princípio espiritual acaba sendo o que evolui para ser um perispírito nosso. É a mesma lógica. Então, uma célula do meu corpo, quando eu morro,
muitas células do meu corpo continuam funcionando. Por quê? Porque se elas têm a condição de se alimentar, elas sabem o que fazer e elas permanecem vivas. Né? Quer dizer, os nossos órgãos vivem por 24 horas, pelo menos, e tudo mais. São também princípios inteligentes, então, né? justamente, então, inclusive, assim, sabe aquele, como é que a gente chama? Aquele feixe luminoso que liga o nosso perispírito ao nosso corpo? Na verdade, cada célula do nosso corpo tem um filamento conectado nela com o nosso perispírito. E são todas essas células ligadas, trilhões de células, que formam aquele filamento prateado, como você quiser dizer. Ou seja, nós estamos conectados célula a célula. Mas é na célula carnal? Não, não é na matéria. Nós estamos conectados no princípio espiritual. O nosso perispírito se conecta ao princípio espiritual. Esse princípio espiritual controla a matéria, é o que está controlando a matéria, ali embaixo. A coisa é tão louca. Porque entendeu? Então você começa aí... Nós, na verdade, não estamos enraizados nessa tendência. Enraizados na matéria. Nós estamos conectados por um fluido animalizado. Então, é quase que um joystick comandando o nosso wireless, corpo. Né? É wireless. A física quântica está chegando nisso. E isso destrói muitos conceitos materialistas. Mas dá caminhos novos para a gente, entendeu? Voltando aqui. De estudos. Aí nós vamos entender por que a gente adoece, por que a gente cura, por que nós temos a qualidades... Mas nós já estamos indo muito longe, Arthur. Vamos voltar. Ô, Satiero, fala, Rolim. De onde você tirou que foi Jesus que deu as condições de Moisés e Elias a se materializarem? Está escrito aqui em Kardec. Aonde? Eu não achei isso. Item 44 do capítulo... Estou lendo ele, mas não achei isso. Item 44. É ainda nas propriedades do fluido perispiritual, papapá. Cadê? Quanto à aparição de Moisés e Elias, ela se inclui inteiramente no caso de todos os fenômenos do mesmo gênero. Sim, um gênero de aparição. Que está lá no... Aí tem que voltar, Rolim, no item 35 do capítulo 14. Estou aqui. Né? Já li tudinho. Né? Porque a materialização ela vai usar o quê? Ectoplasmia. Ectoplasmia pode ter sido dos 3 que estavam acompanhando Jesus. Não, mas a gente não está entrando... Estava lá embaixo. A gente não está... O que diz aqui é o seguinte, né? O que mostra aqui, nesse caso, que diz é que as imagens de Moisés e de Elias foram projetadas em frente, apareceram em frente a Jesus. Então, isso aí é um efeito perispiritual, do fluido perispiritual de Jesus, do perispírito dele. E é um efeito que foi produzido pela garota. O que o Rolim está falando levando a possibilidade que poderia ser de Pedro, João e Tiago. É isso? Pedro, João e Tiago poderiam ser os médiuns de efeito físico que fizeram. Você acha que Jesus ia precisar deles? Não ia, mas ele está levantando uma hipótese. Jesus estava encarnado, então Jesus também... O que não pode é não ter médium nenhum lá. Exato, Jesus pode ter sido esse médium, sim, ele estava encarnado. Ele também. Mas assim, uma coisa interessante, assim, eu pensei um pouco sobre isso. Vamos voltar para a menina, esquece Jesus, vamos voltar para a menina. A menina, provavelmente, o médium é ela. Por que eu digo isso? Que só acontecia com ela, com a família inteira. Não acontecia com mais ninguém. Porque se todos nós vamos projetar no Satiro, é porque o Satiro tem a capacidade de médium. Mas o Arthur também tem. Então também vamos projetar no Arthur. Entendeu? Todos vocês vão projetar no Arthur. Mas se o Arthur tiver essa capacidade. Se não, a capacidade, se é projetado ou não se diz ali. Vamos começar por aí. Cuidado. Eu posso não precisar de mais nenhum médium. A própria garota já tinha essa capacidade. Vê bem, a diferença que ele aponta aqui da elevação moral de Jesus, que eu entendi, é o seguinte: por que Jesus aparece iluminado? E por que a garota lá não apareceu iluminado? Pela elevação moral. Mas os dois têm a capacidade de fazer a aparição. Foi isso que eu entendi. Eu entendi a diferença... que são 2 momentos distintos. Bom, pois mas a aparição é o mesmo tipo. Qualquer um de nós que seja médium, eu acredito,
pode estar recebendo isso, pode estar provocando esse efeito. A garota fazia aparecer o irmão dela, mas o irmão dela, em nenhum momento na narrativa, aparece iluminado. Acho que se ele aparecesse iluminado, a narrativa mostraria. Sim. Agora que eu entendi o que você quis dizer, Satiro, é que, assim, há a possibilidade de que os outros fossem os médiuns de efeito físico, sim. Mas por que Jesus precisaria deles, se ele está dizendo aqui no final, ele nos representava, a par do seu envoltório carnal, o estado de espíritos puros. Quer dizer, se um médium de efeito físico do nosso nível evolutivo é capaz de produzir uma aparição, que dirá Jesus encarnado? Justamente. Né? Mas perceba que novamente, é o perispírito de Jesus encarnado. Sim, sim, porque o mesmo efeito. Só muda do perispírito de um encarnado para agir. Muda que ele tem 550 watts a mais aí do que a gente, entendeu? Enquanto a gente tem 1 ou 2, a gente tem 550 watts para cima, porque ele tem uma elevação moral. É importante isso que você está colocando, porque essa possibilidade de aumentar peso e diminuir peso, ela não tem a ver necessariamente com a elevação moral. Não. É com a hipótese que Kardec levantou, que eu aumentei massa física. Sim. Porque ele fala lá, massa física ficou estável. O que muda? Muda a densidade das qualidades do perispírito, que é o item 39. O espírito podendo fazer transformação na estrutura de seu envoltório. Aí, se ele pesou mais ou pesou menos, quem garante, que é o que Kardec está levantando, que o espírito, sabendo lá, vamos supor, que vai pesar, que ele não pode dar uma levantada, deixar o meu corpo material mesmo com uma mais leve ou mais pesado? Mais leve, com algum gás, com alguma coisa. Não precisa disso, Arthur. Fazer com que a balança... Gente, o peso que foi alterado foi o peso do fluido, de um outro tipo de matéria, não foi da matéria tangível. Sim, mas o que o Kardec colocou, que você leu, Elinete, é que existe, como nós não conhecemos todas as leis e todas as propriedades, pode-se ter no meu próprio corpo, em cima de uma balança, condição de ser menos pesado ou mais pesado com uma carga de como o ar do balão, alguma coisa parecida. Pela combinação dos fluidos. Que seria um efeito... Pode dar a impressão... É uma lei física. Porque eu estou aparecendo mais gordo, maior e não sei o quê. Olha, na reunião mediúnica, apareceu um índio de 2 metros, que tem uma costa 2 vezes maior que a minha, né? E aí, estamos medindo isso, então pode lá acontecer isso. Agora, o que eu estou colocando é, isso necessariamente é o peso do perispírito ou pode ser outra coisa? É isso que Kardec falou, né? É isso que ele levantou a hipótese. Olha, nós não podemos encerrar a questão. Pode ser uma coisa, pode ser outra, precisa investigar. Não, e assim, só para dar um exemplo para vocês. Pensem em algum objeto com pressão, onde você bota numa mesa livre, como você narrou, com pressão, você gera um vácuo dentro. Uma coisa é ela sem vácuo, eu vou lá e levanto a tigela. Outra coisa é exatamente aquela tigela com um sistema de pressão diferenciado, menor dentro e maior fora. Você não consegue tirá-la da mesa. Dependendo da pressão que existe ali, ela vai prender na mesa com sucção de uma tal maneira que é mais fácil você levantar a tigela e a mesa do que tirar a tigela da mesa. Você não consegue. E, para isso, eu não precisei aumentar a densidade do ar que está lá dentro. Muito pelo contrário. Entendeu? Quer dizer, é uma lei física, que foi o exemplo que você leu. A analogia que ele fez. É uma lei física. Mas nós conhecemos... Aí o Arthur falou, mas assim como existe essa lei, podem existir outras que permitam o peso ser aumentado. O peso aparecer maior. Mas, na verdade, não é porque a matéria ficou mais pesada. Você não transformou o átomo do satiro em chumbo. Você, basicamente, é a mesma coisa. Mas tem como o Arthur falou, tem uma força aqui me empurrando para baixo. Aí, quanto mais empurra, né, aquela história. Se eu estiver na balança e eu segurar em algum lugar e fizer força para baixo, o meu peso aumenta. Já viram isso? Já fizeram o teste na balança? Por isso você não pode tocar em nada. Nem na balança. Agora, se você tocar, você pode exercer força para ficar mais leve ou para ficar mais pesado.
Quando a gente pensa em aumentar, é uma coisa mais lógica, né? Porque se você pegar o gás, ele virou água, depois virou gelo e você pesar, vai ter um atrito ali, o gelo está pesado e o ar não. Agora, a hora que a menina diminui de tamanho e o corpo do físico diminuiu de peso, bom, essa relação, ela fica meio esquisita. É uma lei física que a gente não conhece. Foi isso só isso que eu estou... É da mesma forma que quando se levanta as mesas, né? Se levanta um objeto Justamente. para ficar mais leve. Você usou algum efeito que fez com que a mesa flutuasse. Você não está derrocando a lei da gravidade. É o efeito da campânula que ele fala. Você está aplicando uma outra lei física. Você está aplicando uma outra lei física. Entendeu? É o efeito da campânula que ele fala, né? Você bota a campânula de ponta cabeça, tira o ar de dentro dela, a coluna de ar em cima dela, prende ela à mesa. Prende. Você não consegue tirar. Quando você injeta ar dentro dela, você consegue levantar. E se você injetar mais ar, ela até flutua. Não, é só pensar no aspirador de pó. É uma analogia que ele faz, né? Para mostrar que existem leis parecida, que né? podem modificar as propriedades. Agora, com relação a esse item 44 da Gênesis, que vocês falam aqui sobre a moralidade de Jesus... Elevação moral. A elevação moral, o que eu colocaria era o seguinte, pela elevação, pelo nível dele, e pela missão dele, ele tem todas as condições de escolher pelas provas, né? Escolher até o corpo físico, né? Que tenha todas as faculdades, as características de todas as mediunidades que ele precisaria para cumprir a missão dele aqui, para poder agir na matéria da forma que ele gostaria. Por quê? Porque quando o Kardec, todos os lugares aqui no Livro dos Médiuns, fala que a mediunidade ela é inerente à questão orgânica do corpo físico. Isso. Né? É uma situação Mas ele orgânica. tinha um corpo se você orgânico, escolhe um corpo onde essas manifestações sejam muito mais evidentes, muito mais fáceis de ser colocadas, você vem aqui com bastante condição de fazer tudo que ele fazia, né? Agora, para chegar nesse nível, é só um espírito que tenha todas as condições de escolher o que ele quer, né? Ele tem essa capacidade. Então, eu acho que nessa questão que ele fala da moralidade, eu acho que é justamente isso, né? De escolher um corpo onde as condições mediúnicas dele seriam extremamente elevadas, né? Que a gente não tem a condição ainda de entender isso direito. Bom, deixa eu voltar para o ponto que a gente já está indo para 2 horas aqui. Deixa eu tentar recuperar. O que a gente compreendeu da transfiguração? Ela pode acontecer com qualquer espírito que aparentemente tem alguma mediunidade, certo? E que existe interferência justamente dos espíritos encarnados. É isso? Por aí, por enquanto, que a gente entendeu? E que Eu acho que ela pode ser também da própria pessoa. Pois é, mas eu não achei isso. Onde é que você achou isso? Deu a impressão que isso acontece? Na parte da menina. Não, mas da menina não disse. Jesus foi o próprio espírito dele que não teve interferência. Mas na menina não diz nem que é mediúnico, nem... Não dá esse dado. A menina, ela estava em estado sonambúlico. Então, era ela mesmo que fazia isso. Não é anímico, né? Era um fenômeno anímico. Pode ser os dois, tanto anímico quanto mediúnico. Mas o que eu ia falar, o sonambúlico é sempre... Quando a pessoa... Mas quando a pessoa está em estado sonambúlico, ela é sempre anímica? Não, pode ser os dois. Necessariamente. Então, é o que eu falei. Pode ser os dois. Então, não tá, o que eu disse é isso. Pela narrativa da menina, não dá para deduzir se é anímico ou mediúnico. Até a questão do peso. A gente está falando do peso, mas a gente está tentando mensurar peso com os equipamentos da matéria física. E no caso, não tem como mensurar, mensurar, pesar qualquer coisa de espiritual, dessa matéria. Não, pois mas a gente não está falando que é o peso espiritual, Rosângela. Ele está dizendo o seguinte, as leis... Não sei, eu sei que eu quero essa balança aí que deixa mais magrinho. Aqui engorda eu não quero. Pois é, isso aí. O que a gente está dizendo... magrinha e vai voltando, né, Rosângela? A gente vai rejuvenescendo e ficando mais... Vamos lá, vamos acabar. Não, eu não quero ninguém pondo peso em mim. Deixa eu tirar uma dúvida aí, que eu não li o relato da menina. Houve uma combinação de fluidos dela com o do irmão que estava desencarnado, é isso?
Eu acho que a minha impressão do que a gente viu aqui, enquanto vocês falavam, eu ouvia vocês e ia acompanhando alguma coisa. Eu não li muito sobre transfiguração antes. Então, assim, minha impressão é o seguinte: o que aconteceu com Jesus e com a menina é a mesma coisa. Existe um perispírito e outro espírito veio e se manifestou ali. É anímico e espirítico. Não, na verdade não é anímico. Se for dessa, minha impressão é essa. Mediúnico. É misto. Entendeu? Aí, é mediúnico também, por isso é que eu perguntei. O perispírito dela se misturou com o perispírito de um espírito eu acho que o que aconteceu com Jesus... Não, é o contato mediúnico. Eu acho que o que aconteceu com Jesus, eu acho que foi a mesma coisa que aconteceu lá. Seria mediúnico, minha opinião. Mas lá, quando eu li o material, é isso que eu falei para a Rosângela. Lá não diz claramente... Está contando uma história. Lá não diz claramente... Não diz esse fato, se é mediúnico ou anímico. Aí a gente vai ficar com a nossa opinião, porque lá não tem dados para a gente deduzir isso. Entendeu? A história dela é no artigo de 59 ou de 61? Eu não estou com isso aqui, não. Tá, eu procuro, tudo bem. Eu acho que é de 59, se eu lembro bem. Acho que é 59. Eu acho que é 59, Fenômenos da Transfiguração. Transfiguração. Março de 1859. Eu estou com a revista aqui, eu só vou ler a parte que ele fala do... Ai, perdi. Só vou ler a parte que ele fala de... A transfiguração, como entendeis, nada mais é que uma modificação da aparência, uma mudança ou uma alteração das feições que pode ser produzida pela ação do próprio espírito sobre o seu envoltório ou por uma influência exterior. Isso o corpo não muda jamais. Todavia, as consequências de uma contração... Isso é o que o São Luís explica. Sim. Então, pode ser dos dois jeitos. Dos dois jeitos. Pode ser. Não, mas o que eu não disse que não podia ser. Eu só disse que não há dados na menina para você deduzir se é um ou outro. E até, então, essa história da menina também, não sei, tem algumas histórias... É uma história. Nas histórias, na a gente, nas narrativas, né, nas histórias que Kardec usa, os dados não estão todos lá. Você vê que Kardec não comenta. Kardec dá os dados e vai analisando na sequência ou em outro lugar. Ou, às vezes, nem é a seguida, né? Lá para frente... Até a questão da transfiguração. Né? Como é que eles sabiam que era Elias, que era Moisés? Eles sabiam como é que era a aparência deles? Então, é uma narrativa que vai saber o que acrescentaram nessa história aí da transfiguração. Acho que a única coisa que pode ficar é a transfiguração de Jesus. O resto, não sei. É que a transfiguração aconteceu com Jesus. A transfiguração acontece com o médium. No caso, aconteceu com Jesus, como aconteceu com a menina. Dá uma olhada no bate-papo aí, a Laís colocou... quer falar aí, Laís? Fala, Laís. Não vi o bate-papo, não. Ela vai falar, não vou ver. Eu estou no notebook da minha filha e aparece Laís. Então é que aí? Não, eu entendo que a mediunidade ela é orgânica, como Kardec sugere, né? Apesar de que na Gênese ele está aprofundando mais, né? Como o Arthur está sempre falando. Mas, assim, se a gente está encarnado, a gente é um só, perispírito e corpo é um só. Então, é orgânico. Mesmo que a mediunidade se dê através do perispírito. Mas como você diz que é um só? Desculpe. O que você quer dizer com isso, que é um só? Não está separado. Não se separa em nenhum momento. Só se separa a partir da morte orgânica. Enquanto eu estou encarnado, são aqueles filamentos que se unem às células. Ele está conectado, não é? Ele está conectado. Que o perispírito... Eu acho que é orgânico nesse sentido. Ele está junto. Não, o perispírito é que tem essa visão de estar impregnado um no outro. E, na verdade, essa não é a melhor analogia. A analogia é essa que eu falei. É um campo de diferentes tamanhos, de acordo com a evolução moral que existe. A física quântica já explica isso melhor. É um campo que nos envolve, entendeu? E esse campo é possível de ser perceptível. Então, basicamente, ele não faz parte da carne. Ele envolve, é um envoltório. A melhor palavra é um envoltório. Ele é um envoltório
da célula, do homem, do corpo do homem, da matéria. Alguém me corrija se eu tiver, entendeu? Por isso que eu perguntei. Aí, Satiro, talvez não vai dar tempo, mas eu não sei se... É Laís, como é que é teu nome? É Rosângela. Rosângela. Tem duas correntes no movimento espírita, que uma vai falar assim, olha, o perispírito é composto de todos os células, de todos os órgãos, de tudo igualzinho nós. E aí, cada célula do perispírito é ligada ao nosso corpo físico, porque o perispírito é o modelador e o organizador biológico. Essa é uma teoria que perdurou aí. Mas não é Kardec. Não, só estou falando porque... Essa daí não é Kardec, com certeza. Poder entender. Tem muita visão dessa... O que Kardec fala, em nenhum momento ele fala isso. E nem lá em André Luiz, em Evolução em Dois Mundos, ele também não fala isso. Eu já li umas 4 vezes, mas eu vou ler de novo, porque sempre eu estou falando assim, ó, eu também tenho um monte de dúvida. Mas ele fala lá que o Kardec usa a analogia que o perispírito, o espírito usa o perispírito como se fosse uma raiz, então ele expande e vai se conectar à célula do corpo. Porque na hora que sai, todo dia à noite nós fazemos isso, né? A coisa relaxa e se une. Então, às vezes a gente tem uma visão que o perispírito é físico, com todos os órgãos, com todas as células, e aí, por isso que a gente precisa comer do outro lado, por isso que tem sexo do outro lado. Então, tem um monte de teoria. E a outra teoria, mais desmaterializada, é que o perispírito é uma energia que irradia, e aí ele vai se evoluindo, que é um campo eletromagnético. É um campo eletromagnético que ele rege e organiza os nossos órgãos. Mas ele em si... Não é o nosso órgão, não é o nosso corpo. Embora a forma perispiritual seja a humana, né? Então, mas é coisa para a gente também pesquisar e ir trazendo mais para frente, que não vai dar... Eu sei dessas teorias que você acabou de falar, Arthur, mas talvez eu não estou dizendo assim, não estou me expressando, né? Vamos lá. Porque lá no livro dos Espíritos... Você está falando isso, só tô... Lá no livro dos Espíritos fala do perispírito, do espírito, no mundo dos espíritos, né? E nós estamos, sim, como o Paulo fala, né? Nós estamos em 2 mundos o tempo todo, mas a gente está encarnado, né? É diferente de estar desencarnado. Eu estou encarnado, o meu perispírito, ele tá junto, é uma coisa só. Eu e o meu perispírito, né? Esse corpo físico... Existe uma conexão muito íntima. Só, e vai ter essa desconexão quando o meu corpo físico falecer. Sim, quando desencarnar, é desconectado quando tudo. Quando Kardec fala que e aí né, lá no livro dos médios e tal, que é orgânica, eu penso que é questão de lógica, é nesse sentido. Porque mediunidade logo se entende de que é através do encarnado, né? A gente vai lá na casa espírita, tem os trabalhos mediúnicos e tal, tá todo mundo encarnado, né? Os médiuns. Agora, quando você está em espírito, não é esse nome que se dá, o espírito que se apresenta lá não é médium, é espírito, né? Isso. É espírito. Mas aí mas ele chama, a gente chama, mas a gente chama o espírito o conjunto de espírito com perispírito, que está no mundo espiritual. Sim, porque o espírito, para ele não precisar mais do perispírito, e vai um tempo... Ele não conseguiria... Inclusive, tem um trecho na Gênesis que fala isso, vocês lembram? Que diz o seguinte, de acordo com o mundo que você está encarnado, que você está, o seu espírito está, o perispírito pode ter elementos diferentes. O seu perispírito não é o mesmo da Terra e se eu estou lá em Vênus. É diferente. É diferente os fluidos que vai estar ali, você vai condensar diferente. Justamente, as matérias, é tudo diferente. Mas o espírito é o mesmo. É muito interessante. O espírito é exatamente o mesmo. Aí tem um item que eu não sei se é o 15, 14 ou 16, ali 17, do Caracteres da Doutrina Espírita. Nós estudamos isso na terça. O espírito e o perispírito, o espírito assim como a essência, né? E o perispírito são
uniões, Kardec utiliza lá, indissolúveis. Porque nós temos a criação Deus, Espírito e Matéria. Então, nós não podemos conceber, pelo menos até onde está na Gênesis, o Espírito sem perispírito. Ele fala lá, é indissolúvel. Porque tem umas teorias também que falam assim, olha, não, agora nós vamos perder o corpo perispiritual, nós vamos virar, sei lá o quê. Né? Aí a gente eu não achei isso em Kardec. Novamente, eu não achei isso em Kardec. A gente vai sair fora do fluido cósmico universal para poder ser uma coisa apartado. Né? Arthur, eu já ouvi falar que isso aí é morte espiritual, é? É verdade? Tem um monte de teoria, mas já passou o horário. Teoria aí. Tem um monte de coisa para a gente estudar. Calma que a gente vai acabar Kardec, depois de Kardec a gente vai puxar aí outros caras interessantes para a gente analisar em cima de Kardec. Vamos lá, Linete, você ia falar alguma coisinha aí? Bom, a André Luiz chama isso de segunda morte. Pois é o que eu estou falando, não é Kardec. São outras pessoas que trazem essa informação. Né? O que Kardec diz é que não se... É isso que acabaram de dizer, não se pode conceber o princípio inteligente sem o seu envoltório. É isso mesmo. É bem isso aí mesmo. Né? Dá para comentar rapidinho esse negócio de segunda morte? Eu lendo um livro... Agora eu não lembro, na próxima aula eu vou trazer ele, eu não lembro o nome. Quando o espírito... Segunda morte são espíritos que desencarnaram, que estão na dimensão espiritual, que não acreditam na reencarnação. Isso. Não. Isso. André Luiz, o que André Luiz chama de segunda morte... Não é André Luiz, não. Ah, tá. Porque o que André Luiz chama de segunda morte é quando o espírito não precisa mais reencarnar, ele não precisa mais... Eu não conheço André Luiz, mas esse é interessante, né? O espírito está lá no mundo espiritual, mas ele não acredita na reencarnação. Aí está lá convivendo e tal com os espíritos afins e de repente some. Não. Né? Mas é o que a gente mais vê na mesa mediúnica. Aí fala, sumiu segunda morte. Cuidado que já começa lá no início, né? Os espíritos são eternos, eles são eternos, então eles não somem. Aqui na minha região, aqui tem umas teorias diferentes. Você não desencarna. Os bichinhos vão comendo o corpo, você vê tudo aquilo, então você fica anos e anos, você não desencarna. Não desencarna. O processo de desencarne é muito longo. Essa é a mais católica das visões espíritas que eu já vi. E aí que a gente, quanto mais sofrer, né? Mais a gente vai depois... Bem cruel. Como para poder alcançar aí ao sétimo céu. Ao sétimo céu, ainda tem essa do sétimo céu. Pelo amor... Arthur, muda de cidade, Arthur. Pelo amor de Deus, sai de Jabuticabal, rapaz. Vai para outra cidade do lado aí, cara. Você conhece um monte de cidade, aí viaja o interior todo. Muda a tua casa, rapaz. Leva a família daí, pelo amor de Deus. Sétimo céu. Tu tá bem acompanhado aí, né? De um monte de espiritual. O sétimo céu eu dei uma exagerada. Mas que não tem o desencarne. Isso aqui já virou papo. Então, hoje, quem é que não falou? A Lucilene não falou. Não falou, Lucilene. Pô, tá difícil aqui. O seu Rony vai fazer a prece pra gente, já que hoje ele se conteve, não falou muito hoje. Então, o seu Rony vai fazer a prece pra gente hoje, seu Rony. Todo mundo falou, seu Rony, só sobrou você. Eu confesso que eu tenho muito que estudar. Pois é. Estou tentando acompanhá-los. Faz a oração que depois eu quero frisar um negócio sobre pesquisa. Vamos lá. Por favor, seu Rony. Encerramos assim os nossos estudos de hoje, deixando aqui a nossa gratidão a Deus e à espiritualidade que esteve conosco, nos orientando, nos inspirando e nos ajudando nessas dificuldades de entendimentos, dessas orientações sobre a nossa doutrina espírita. Que através desse estudo possamos nos conscientizar da importância de seguir os ensinamentos deixados por Kardec, mas principalmente de passarmos a praticá-los e assim poder auxiliar os nossos irmãos menos favorecidos, seguindo os exemplos deixados
pelo nosso irmão maior, Jesus, que deixou a grande mensagem de amar o próximo como a nós mesmos. Que onde estivermos, em razão de tudo que estamos estudando, façamos a diferença em direção ao bem, através da prática da caridade desinteressada e do amor ao próximo. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja.